Repita comigo, Pastor Ricardo. Seja muito bem-vindo. Deus seja por nós. Deus seja conosco. O Senhor te use como sempre. E nos abençoe como nunca. Vamos à mensagem para falar, Pastor Ricardo. Glória a Deus. Salve, amada igreja, com a santa paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, mais uma vez estamos aqui para glorificar ao Senhor. Por mais, aleluia, o primeiro culto, aleluia, louvado seja Deus, de 2025. Deus, mais uma vez, sempre tem que ser glorificado em nome de Jesus. Você que tem a Bíblia nas suas mãos, abre no livro de 1 Coríntios, capítulo 9, aleluia, no verso de número 24. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios capítulo 9, do verso número 24. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, trago a ausência, aleluia, trago perdão, aleluia, saudação da minha esposa. Por motivo de força maior, não pode estar aqui hoje, nesta noite, mas glorificado seja Deus por tudo, em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 9, do verso de número 24, quem achou, diga amém. Amém. A Bíblia diz assim, desta forma: não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade somente um recebe um grande prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, e isso para obter uma coroa que logo desvanece ou é incorruptível, em algumas linguagens. No entanto, nós nos dedicamos para ganhar a coroa que nos dura eternamente. Portanto, não corro como quem corre sem alvo, não luto como que apenas soca o ar, mas esmurro meu próprio corpo e faço dele um meu escravo, para que depois de haver pregado aos outros, eu mesma não venha a ser reprovado. Nesta noite você pode aplaudir a Jesus, assentar em nome do Senhor Jesus. Pode sentar, fique à vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Enquanto eu estava buscando uma mensagem para esse domingo, aleluia, até ontem, Deus já tinha colocado uma mensagem, mas aleluia, Ele me colocou, depois mudou, me colocou essa aqui, porque eu tenho certeza que Deus tem algo para falar com a igreja. Quando Deus me colocou essa passagem, eu não consegui entender qual é a profundidade, qual é o ensinamento que Ele quis trazer para a igreja, e ali eu fiquei esmiuçando, tentando entender. E Deus me fez compreender algo que muitas das vezes está em nossas mãos, mas muitas das vezes pela correria, por muitas das vezes por muitos compromissos, a gente acaba esquecendo que é o tempo. O tempo, quando nós, eu não sei você, irmão, eu faço sempre uma retrospectiva de mim quando foi a virada do ano. Aí você começa a olhar para os seus filhos, que ontem acabou, na sua visão, acabou nascendo, ele é tão pequeno, e hoje já está com 9, 10, chegando a 15, e depois chegando a 20, e você um dia sendo avô, e o tempo vai passando, e a gente não vai tendo muitas das vezes a importância de analisarmos o nosso tempo. E o tempo, aleluia, ele não espera a minha e a sua vontade. O tempo ele corre, ele vai correndo, e ali nós temos que fazer com que as oportunidades aconteçam. Deus vai abrindo portas, e essas portas são colocadas sobre as nossas vidas para serem aproveitadas. E o tempo ela vai, aleluia, sempre nos dando oportunidades. E por causa da correria, por causa de muitas coisas, mas pastor Ricardo me deu um exemplo, e eu comecei a esmiuçar a Bíblia. Por que não falar da nossa família? Nós só damos conta quando muitas das vezes alguém está enfermo,
Só demos conta do nosso filho, aleluia, quando ele já casou. E o tempo ele vai passando, e as oportunidades vão indo embora também, e outras portas são abertas. E assim nós vamos vivendo a nossa vida, e nós vamos entendermos que todos os momentos Deus vai dando tempo. Eu já vi muitas pessoas dizer, pastor Cidinho, antigamente quando eu não era crente, eu não tenho tempo, eu não tinha muita menção da palavra. Ele fala assim, mas é verdade, é muito corrido. Mas quando eu olho a palavra do Senhor no livro de Eclesiastes, nós estamos errados. E se nós falamos que nós não temos tempo, e a Bíblia nos dá essa clareza e fala que há tempo para todas as coisas, alguém está errado, então alguém somos nós. Se a Bíblia fala que há tempo para todas as coisas debaixo do sol, é porque nós não conseguimos equilibrar o nosso tempo. Nós não conseguimos administrar aquilo que está em nossas mãos. A oportunidade de ver o sol nascer, a oportunidade de ver as coisas boas dessa vida. Por que, pastor, você está dizendo isso? Porque Deus me coloca nesta noite para nós entendermos essa preciosidade do tempo. Um dia um menino foi pregar onde eu estava naquele ministério, e um menino de 7 anos, pequenininho, ele pegou a palavra naquele momento e ele falou assim, e aquilo gravou comigo de uma tal maneira. Ele falou assim, olha, aquele que não tem tempo para Deus, vive perdendo tempo. Aquilo me marcou de uma tal forma, que foi como uma flecha no alvo, porque muitas das vezes a gente perde tempo com tantas coisas supérfluas, coisas que muitas das vezes nós nos limitamos de tentar ampliar a nossa mentalidade para as coisas mais importantes. Eu não estou falando somente de nós, estou falando do século XXI, aonde a modernidade e a tecnologia toma tal forma que muitas das vezes a gente perde esse tempo, porque assim que o inimigo ele quer de mim, de você, que você perca tempo em coisas supérfluas. Ele quer que você perca tempo quando você está com a sua família, num banquete maravilhoso, enquanto você está ali para apreciar um momento familiar. Ele quer que você perca tempo com outras coisas que não valem muito a pena, porque depois você, muitas das vezes, nós chegamos a, aleluia, um arrependimento e fala, nossa, eu tive aquele tempo. E quando eu mergulho na palavra do Senhor, o apóstolo Paulo, pela clareza, pela sua sabedoria que Deus deu, ele fala com a igreja de Corinto na Grécia, uma igreja cheia de poder, uma igreja cheia de virtude, tanto para, aleluia, diácono João Paulo, que ele fala assim em uma dos seus capítulos, olha, aquele que profetizar espera um pouquinho, porque tem aqueles que estão falando em mistério. O apóstolo Paulo, ele via aquela igreja de uma forma tão grande e poderosa de unção, mas também uma igreja de muitos problemas, como existe também em nossa família. E aqui ele leva um sermão maravilhoso, pastor Felipe. Esse sermão maravilhoso, ele começa, eu sempre costumo falar isso para os meus filhos, qual é a coisa mais maravilhosa que eu amo em Cristo? A coisa que eu mais amo em Cristo é quando ele pega as coisas naturais dessa vida e começa, aleluia, a mostrar, simbolizar as coisas espirituais. E o apóstolo Paulo, ele não teve o privilégio de andar ali, fisicamente com Cristo, mas com Gamaliel ali, o seu instrutor, o seu mentor. Eu posso imaginar a cena, Gamaliel falando, e ali, de geração em geração, falando que Jesus usava esse tipo para poder aprofundar aquilo, para trazer o entendimento. E o apóstolo Paulo para a igreja de Corinto e fala assim, olha, vou te falar uma coisa para que vocês entendam. Eu posso imaginar a cena, a igreja de Corinto ainda confusa em questão dos dons, em questão de muitas das coisas. O apóstolo Paulo ele tem que parar para poder ensinar. E ele começa a usar as coisas naturais dessa vida, que naquela época do apóstolo Paulo existiam jogos, existia tipo de lutas, e ali ele começa a semelhar o povo de Corinto. Olha, eu peço que vocês entendam uma coisa, assim como os atletas eles andam, eles correm pelo estádio, porque eu posso imaginar a cena do apóstolo Paulo, como era uma coisa cotidiana na Grécia, esses jogos, aonde, aleluia, o apóstolo Paulo estava ali também. Ele começava a ver, mesmo que eles não estavam muito dentro daquilo, como você muitas vezes ouve notícia de algum esporte, que você não tem muita ciência, mas você sabe que existe. O apóstolo Paulo, ele começou a trazer isso à existência, ele começou a trazer para dizer, olha, assim como os atletas começam a correr no estádio em busca da coroa,
incorruptível, perdão, da coroa corruptível. E ele começou a buscar, porque naquela época, na época da Grécia, você lembra, não tinha medalha, mas buscando os historiadores, tinha aquela coroa de ouro, que eles ganhavam, aleluia, aquele que recebia o primeiro lugar. E a coroa de ouro, você sabe, uma folha que depois de um tempo ela amarelava e depois ela perdia a sua essência e começa a murchar. E o apóstolo Paulo, com a sua grandeza, ele falou: olha, observe, eles lutam, eles se dedicam, eles se esforçam por uma coisa que amanhã já não vale mais nada. Então estou mostrando para vocês a verdadeira corrida, estou mostrando para vocês a essência do tempo, estou mostrando porque assim como o atleta se dedica, se esforça, porque, meu irmão, para ser atleta, primeiramente você precisa renunciar. O que é, pastor Ricardo? Um atleta de alto rendimento, ele precisa renunciar a muitas coisas para se dedicar naquilo, meu irmão, pastor Felipe. Vamos imaginar a cena: um atleta que corre demais no atletismo, vai correr na Olimpíada somente 100 metros rasos, coisas que levam 20 segundos para ganhar uma medalha de ouro. O apóstolo Paulo está dizendo assim: olha como eles fazem, eles se dedicam, eles se renunciam, eles se esforçam. E nós estamos fazendo com o nosso tempo, o que nós estamos fazendo com isso? Aí o apóstolo Paulo, ele começa a abranger, ele começa a mostrar a diferença. Eu posso imaginar a igreja de Corinto, que é uma igreja, aleluia, que estava ali na Grécia, e estava também naquele momento também de jogos, naquele momento que tinha ida e vidas. Mas o que mais me alegra, pastor Paulo, é saber que Deus sempre usa as coisas outras desse mundo para confundir as águas. Deus sempre levanta o nosso entendimento para mostrar o que nós estamos fazendo com o nosso tempo. E nessa mensagem de hoje eu quero que você repita comigo: o que eu estou fazendo com o meu tempo. Essa é a mensagem de hoje. O que eu estou fazendo com o meu tempo? O que eu estou fazendo do mais precioso que Deus me colocou? Porque nós vamos entrar aqui nessa mensagem. Porque o atleta, primeiro, para nós aprendermos, ele precisa, como eu já falei, renunciar. Quando você renuncia, pastor Felipe, você deixa de fazer os seus prazeres para se dedicar naquilo, para ganhar, aleluia, a medalha, para ganhar o troféu. Porque ninguém entra, presbítero José, para perder. Ninguém entra para perder, todo mundo entra para ganhar. Isso já está no instinto do homem. O homem nasceu para vencer, mas muitas das vezes a gente esquece, aleluia, porque aleluia, na nossa vida, aleluia, cristã, precisamos renunciar, aleluia, algumas coisas desse mundo. Precisamos renunciar algo que está nos atrapalhando de chegar mais perto de Deus. Precisamos renunciar algo que nos atrapalha a nossa oração. Precisamos renunciar aquilo que nos atrapalha de ler a palavra. Precisamos renunciar aquilo que nos atrapalha de jejuar. Precisamos renunciar aquilo que nos atrapalha de consagrar. Precisamos renunciar aquilo que nos atrapalha de estar aqui na igreja do Senhor. Precisamos renunciar aquilo que Deus colocou no seu coração que está atrapalhando a sua comunhão com Deus. Nesta noite Deus me trouxe aqui para dizer para você, aleluia, renuncie. Começa a renunciar por amor de Cristo, porque a coroa que Deus tem preparado é muito mais do que muitas coisas, aleluia, que o mundo oferece, ou que outras coisas oferecem. Porque o que Deus tem para mim, para você, meu irmão, é muito mais. Pastor, Deus, aleluia, começou a separar as minhas amizades, é porque está atrapalhando a sua comunhão com Deus. Pastor, eu perdi algo, aleluia, que eu não queria perder. Se Deus permitiu, é porque Ele precisava da sua renúncia, porque Ele não quer te ver fora dessa corrida. Ele não quer que você perca o foco, Ele não quer que você se distraia, porque o que Ele tem para você é muito maior do que o mundo oferece. Renunciar. Toda meta precisa de renúncia. Pode dedicar os treinos, pode dedicar aquilo que Ele quer. E muitas das vezes é difícil para nós renunciarmos aquilo que nos está atrapalhando de estar mais com Deus, que está atrapalhando a minha oração, que está atrapalhando a minha comunhão com Deus. E Deus está falando para você nesta noite: qual é a sua renúncia para o ano 2025? O que está atrapalhando, pastor, é verdade, eu orava mais, mas alguma coisa me distraiu, eu não consigo renunciar. Todo atleta, que o apóstolo Paulo mostrando aqui, ele disse bem claro,
que ele teve que muitas das vezes ele dar um tempo rigoroso, ele falando, assemelhando as coisas físicas com as espirituais, porque o atleta é assim, ele renuncia. Segundo, o atleta ele tem foco. Atleta de alto rendimento, estou falando de atleta que tem mentalidade vencedora, ele não aceita ficar em segundo. Eu não sei você, meu irmão, eu não sei você, mas em tudo que eu faço eu tento fazer o melhor, porque é assim que funciona. Você não pode perder o foco. No atleta de alto rendimento, você está numa corrida, o adversário todas as vezes quer tirar seu foco, quer te mostrar de coisas, das coisas dessa terra. E Deus está falando para você nesta noite: não perca seu foco. Não perca, aleluia, o seu foco que é o céu. Não importa se hoje você é, aleluia, pastor, só Deus sabe como está minha casa, não tem problema, não foi louvado pela nossa irmã, aleluia, isso é Ana Paula e Radassa, aleluia. Se Deus fizer é Deus, se Deus não fizer também continua sendo Deus. Isso é foco, isso é foco. Se eu estiver doente aqui nessa água, Deus seja louvado, é foco. A basura de canta a massa. Se eu tenho comida em casa ou se eu não tenho, é foco. Deus seja louvado, porque é lá que é a minha morada. Eu não posso perder o foco. Aleluia. O adversário de quer, pastor Felipe, com que a gente reclame, com que a gente murmure, com que a gente coloque culpa em alguém, mas não, tudo acontece pela permissão de Deus, pela graça de Deus nos ensinar. É porque você não perde o foco. Como diz o nosso pastor Paulo aqui na virada, aleluia, no livro de Abacuque, meu irmão, aleluia, aleluia, aquela palavra linda onde ele fala assim: se a figueira, meu irmão, aleluia, ela está figueira ou não, se ela figa ou não importa, não importa, eu adorarei o Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. É foco, é foco, é foco, é foco, porque a sua vida não está aqui, mas está na eternidade. É para lá que nós iremos, em nome de Jesus. O apóstolo Paulo continua. Ele fala de uma maneira tão linda, ele fala assim: olha, eu corro, mas eu corro com alvo. Ele fala assim: e numa batalha, num combate, eu não soco lá. Não fico, sabe o que ele está querendo dizer, irmã? Eu não perco tempo nas coisas que me gastam. Eu vou assertivo. E o maior mestre disso é Jesus Cristo. Jesus nunca perdeu tempo. Jesus, ele sempre foi assertivo. Por que não dizer? Livro de João capítulo 4, verso 4, onde diz assim: e era necessário passar por Samaria. Ali Jesus acertou um alvo, que para mim, para você, irmão Felipe, pelos olhares humanos, eu ia falar: essa mulher que teve 5 maridos e agora o 6º dia, agora não é dela. Nós íamos muitas vezes condenar, mas Jesus tinha alvo. Tanto que ele acerta de uma tal forma que aquela mulher fala assim: eu vi agora que você é profeta. E Jesus começa, aleluia, a falar com ela. Tanto que ele fala no seu versículo, ele fala: olha, a hora é agora, que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Mas pastor, o que aconteceu depois disso? Sabe o que aconteceu? Aleluia. Somente depois daquela conversa ela foi, aleluia, para o seu bairro e começou a evangelizar de uma tal forma que as pessoas começaram a chegar até Jesus através do, aleluia, do testemunho daquela mulher no bolso. Jesus tinha algo, Jesus sabia onde, aleluia, aproveitar no seu tempo. Deus está falando para você nesta noite: o que você tem feito no teu tempo na sua casa, o que você tem feito no teu tempo, aleluia, onde no seu trabalho, o que você tem feito no teu tempo, aleluia, onde Deus tem colocado você, para mim, para você ser missionário, ser pastor.
porque nós somos, aleluia, pastor aqui. Eu sou pastor em casa, eu sou pastor no trabalho. Quando Deus, aleluia, me dá essa oportunidade de pregar, você é missionário aqui, você é missionário na sua casa, você é missionário no trabalho, você é missionário na sua vizinhança, você é missionário onde Deus te levar, porque o teu tempo, Deus abre as portas e Deus te dá graça para que você, aleluia, pregue e ganhe almas para o reino de Deus. É assim mesmo. Vamos ver as horas dessa voz. O apóstolo Paulo, ele começa a explicar mais uma vez. Porque o atleta, ele renuncia, tem foco, ele não perde o seu tempo, porque o seu tempo é nos tênis, para aquilo que ele está lutando, para aquilo que ele almeja. E todo atleta, o apóstolo Paulo não mencionou, mas eu posso colocar o que o Senhor colocou no meu coração: alimentação. Para nós estarmos de pé, fortes, alimentação tem que ser guiado, atleta de hoje, por um nutricionista. Tem que ser guiado pela alimentação, aquilo que ele vai nos render. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque eu estou estudando os alimentos. Eu estou numa área que, quando eu vi esse livro, foi Deus que livro o Senhor vai me colocar para me mencionar, pregar daquilo que hoje eu estou tentando aprender os alimentos, porque eu estou fazendo a faculdade de educação física, estou aprendendo sobre alto rendimento, estou aprendendo sobre alimento, estou aprendendo sobre o corpo humano, como que funciona. E para um atleta de alto rendimento, ele precisa de uma alimentação balanceada. Não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Eu falei para o Isaac, se você, Deus tem algo com você, esse atleta, cuidado com a alimentação. Por quê, pastor? Porque isso afeta dentro do campo, dentro dos jogos. Por quê, pastor? Porque um dia o Isaac não se alimentou de uma forma adequada, ele acabou, aleluia, o seu rendimento abaixo, ele sabe do que eu estou falando. Mas, pastor, não tem a ver isso com a queda de Cristo. Nós, que estamos no alvo, queremos alcançar a coroa, que é eterna. O que nós estamos alimentando, o que está na nossa casa nos alimentando, o que está na sua TV nos alimentando, o que está no seu celular te alimentando, o que você está dando para a sua família se alimentar. Qual é o alimento que você está dando na sua casa? Não sei porque o Espírito Santo está colocando. Qual é o alimento que Deus, aleluia, está falando para você, que você está dando dentro da sua casa? Muitas das vezes, pastor Cidinho, muitos crentes falam: mas pastor, por que meu filho ele faz isso? Qual é o alimento que você tem que colocar dentro da sua casa? Qual é o alimento espiritual que faz com que ele permaneça, aleluia, cheio, aleluia, da casa de Deus? Qual é o alimento que você tem recebido dentro da sua casa? Porque o que nós queremos hoje, temos alimento que é muito mais fácil, temos alimento que muitas das vezes somente sacia agora, pastor Zirinho, depois já não alimenta mais. Estamos acostumados, preciso falar isso. Estamos acostumados com muita autoajuda e pouca repreensão. Eu não quero repreensão, eu quero autoajuda para me levantar para cima. Mas muitas das vezes a repreensão, o que Deus fala, isso é como se fosse uma injeção. Hoje acaba doendo, mas amanhã traz um benefício para a alma. Jesus trazia um alimento tão espiritual que as pessoas olhavam para ele e ficavam assim, admirados, porque o alimento de Jesus não era dos fariseus. O dos fariseus é o alimento que você, aleluia, simplesmente, aleluia, é o alimento que hoje você comia, amanhã você já estava com fome. Tanto que Jesus fala, aleluia, eu sou o pão da vida. Aquele que come desse pão, meu irmão, nunca mais terá fome. Aquele que bebe dessa água nunca mais terá sede. Mas para ele, aleluia,
Eu só estou de pé. O pastor Paulo só sai de pé. O pastor Felipe só sai de pé. O irmão presbítero José só está de pé. Você só está de pé. Porque o alimento é Cristo. 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 Ele é o alimento. Eu não estou de pé, pastor, esse dia porque eu sou alguma coisa, não. Eu só estou de pé. É porque Ele que nos levanta. Ele que nos renova. Ele que nos enche. Ele que nos dá esperança. Ele que nos dá graça. Porque se fosse por nós, meu irmão, se nós fosse por nós estamos caindo, desgarrado, meu irmão. Mas o alimento que é Cristo nos mantém de pé. Nos mantém de pé para continuar a corrida e assim alcançar a coroa da eternidade. O último vai encerrar. Todo atleta, melhor, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Pastor, não entendi, vou explicar. Aqui o apóstolo Paulo ele fala: eu tento no máximo fazer na parte de ser disciplinado, correr até minha coroa comigo, para que eu não seja desqualificado. Por quê? Porque nessa corrida da vida, quem é o juiz é Cristo. E se você olhar nos Jogos Olímpicos, se você não respeita as regras, você é desclassificado. Você não entendeu? Eu vou explicar. Se você não respeita as regras, o juiz desclassifica você. Por isso existe o juiz, para julgar os dois oponentes. Se um começar a fazer algo que não está na regra, é desclassificado. E aqui ele fala bem claro: olha, todos, eu tento fazer de tudo para ganhar os outros, desde que eu não seja reprovado por Cristo. Mas o que é, pastor, não respeitar a regra? O Evangelho tem mandamentos, tem regras, tem, aleluia, hierarquias. Essas palavras. Uma coisa, eu estou falando que Deus colocou no meu coração, porque é o que acontece hoje no mundo secular. Ai daquele que se levanta a voz contra o ungido. Isso é a regra do jogo, é a regra da Bíblia. Ai daquele, aleluia, não sou eu, Jesus, ele coloca a regra, que é os mandamentos. Sabe para quê existem regras, pastor Felipe? Sabe por que na bandeira do Brasil está escrito ordem e progresso? Você sabe por quê? Porque com ordem tem progresso. Ou seja, um lugar totalmente bagunçado nunca vai ter progresso. Então as regras vêm para manter a ordem. Você está entendendo? Existem as leis de trânsito para manter a ordem. Tudo tem leis para manter a ordem. E os jogos também têm regras para manter a ordem. E o Evangelho também, o reino de Deus também tem, aleluia, mandamentos para ser seguidos. Não adianta, presbítero José, fazer da minha maneira. Não adianta eu querer que o Evangelho siga o meu jeito. Eu não posso fazer com que o Evangelho siga os meus costumes. Eu não posso fazer com que o Evangelho siga as minhas manias. Eu não posso fazer com que o Evangelho siga aquilo que eu me adapto. Eu não posso fazer com que o Evangelho, aleluia, simplesmente sirva-me. Não. Quando você entra no Evangelho, não é o Evangelho que tem que se adaptar a você, mas você se adaptar ao reino de Deus, adaptar, aleluia, o que Deus colocou para você. Tanto que quando você se adapta, o que o Evangelho tem para você, você é abençoado, você é bem-aventurado, você é uma pessoa, aleluia, de milagres. Mas quando você não se adapta com as regras, quando você não quer se adaptar, aleluia, com o Evangelho, simplesmente, aleluia, de um jeito de outro, meu irmão, aleluia, ou você se adapta ou se adapta. É assim que Deus coloca, meu irmão. Pastor Felipe, Deus não muda o Evangelho por causa de mim. Não,
Não. Alabaçou, ele canta, eu que tenho que mudar por causa dele. Eu que tenho que fazer por causa dele. Eu que tenho, aleluia, que fazer do jeito que ele quer. Porque é assim que funciona as regras. E porque, pastor Cidinha, os povos hoje querem mudar. Pastor, Ricardo, se falar, Deus vai encerrar. A machora é cantora de açou. É mantora de açou, é cantará. Porque tem muitas igrejas que querem fazer do jeito dela, da maneira dela. Tanto que no livro, aleluia, do Apocalipse, aleluia, capítulo 3, no aleluia, na igreja chamada Laodiceia, Jesus, ele começa a pegar pesado com aquela igreja era próspera, aquela igreja tinha muita fartura, aleluia, o anjo da igreja se acabava, tanto que Jesus fala para João, ele de papo, olha, essa igreja, ela é cego, ela é nu, abrabaçuda e canta na raça, aleluia, no versículo 20 ele fala assim, eis que eu bato, estou à porta, se ela abrir, aleluia, eu, aleluia, encarei com ele, cearei ele comigo. Sabe o que está fazendo, meu irmão? Nós queremos que o evangelho se adapte a nós. Nós queremos que Jesus se adapte ao que nós queremos. Não, igreja, não seja reprovado. Somente siga aquilo que Jesus mandou, somente siga aquilo que Jesus ordenou. E aquilo que Deus ordena é muito mais aquilo que nós queremos ou pedimos, meu irmão. Ele sabe de tudo, ele é o juiz, ele que manda e desmanda, ele que faz e desfaz, porque tudo é dele e para ele, e tudo, meu irmão, a glória é dele. Aleluia! Tanto que em 2 Timóteo, vamos encerrar aqui agora, o apóstolo Paulo manda a carta a 2 Timóteo, capítulo 2, do verso 5, ele fala assim, a minha Bíblia aqui está numa linguagem atualizada, mas tem o mesmo significado que ele fala no versículo 5. Para Timóteo, o apóstolo Paulo, da mesma forma, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir com acordo com o regulamento. O apóstolo Paulo fala para Timóteo, usando de novo o mesmo exemplo. Você não seguiu o exemplo da Bíblia, como que eu quero ir para o céu? Se eu não sigo o exemplo da Bíblia, como preciso falar para encerrar, pode se colocar de pé. Se eu não honro pai e mãe, se eu não honro a Ele sobre todas as coisas, se eu não amo o nosso próximo como nós mesmos, se eu não amo o anjo da igreja, se eu não amo meus irmãos, o Espírito Santo está falando para você nessa noite. Isso foi as regras que ele colocou, o mandamento, melhor dizendo. Amar o próximo como a ti mesmo, amar Deus sobre todas as coisas. Nessa noite, nós vamos em busca da coroa inconfundível, nós estamos buscando todos os dias. Não é fácil. Se eu falar para você, aleluia, se você tem lutas, você vai falar, pastor, eu tenho. Mais uma coisa eu digo, continua renunciando, não perca o foco, continua se alimentando, continua respeitando as regras, continua, aleluia, gastando seu tempo nas coisas que é de Deus, porque é chegado o tempo, é chegada a hora, é chegado, já chegou. Abraçou e me canta, abraça. Muda desse ano de 2025, pastor. Eu reclamando demais, começa a glorificar. Pastor, começa a colocar a culpa nos outros, começa a glorificar a Deus, começa a fazer uma alta análise de você, fala assim, Senhor, eu preciso voltar para a corrida, eu parei, estacionei, mas eu vou continuar, Senhor, eu vou continuar. E Jesus está te chamando, Jesus está falando para você, olha, continua, porque a nossa morada não é aqui, é na eternidade. Feche os olhos nessa noite. Senhor Deus, meu Pai, foi pregado nesta noite aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado, Senhor Jesus, ó Pai querido, por essa responsabilidade. Agradecemos, ó Pai querido, ó Pai amado, que nós não venhamos, aleluia, perder o foco, que nós venhamos denunciar, Senhor, Pai, por amor de Ti sempre, Pai.
que nós não venhamos gastar o nosso tempo para por coisas supérfluas, mas que nós venhamos aproveitar todo momento para estar mais perto de Ti, da nossa família, Pai, das pessoas que nos amam. Nos ajuda a aproveitar esse tempo, Pai, para pregar a palavra, para ganhar almas, para falar do amor de Jesus, para fazer a Sua obra, Pai. E assim, Pai, que nós venhamos estar sempre, Pai, andando conforme os Teus mandamentos, conforme o Teu jeito, Pai, como o Senhor quer, não como eu quero, não como eu me adapto, mas como nós, aleluia, entramos no Evangelho conforme o Senhor quer. E assim, Pai, nós agradecemos por tudo e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Aplauda Jesus, Senhor.